Olá, pessoal, conversando com Mentes Brilhantes, está hoje com Jorge Abdala, que é CEO da Global Automotive. Jorge, muito obrigada por estar participando desse projeto, pela sua vontade de ajudar, sua gentileza, vontade de dividir conhecimento. Quero registrar aqui que eu fico muito feliz com a sua presença, por algumas coisas que a gente já viveu junto profissionalmente, isso é fantástico, só tenho a agradecer. E eu quero começar pedindo para você contar um pouco da sua história profissional, para aqueles que não te conhecem. Quem é esse gestor, esse CEO? Ok, boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite. É muito legal poder dividir um pouco experiências, né? Eu sou engenheiro mecânico, formado há mais de 40 anos e com foco total em indústria automobilística. Então, desde que eu me formei, com uma boa parte dos engenheiros gostam muito de carros, eu me envolvi mais com automóveis e comecei a trabalhar na indústria automobilística. Trabalhei em várias áreas, participei inclusive de competições e vai por aí afora. Então, a minha carreira é voltada para automóveis. Foi voltada, né? Hoje ela está em outro patamar, mas também voltada para desenvolvimento do produto, principalmente de veículos. E essa sua visão sistêmica, ela é fantástica, né? Porque você consegue observar tudo que acontece nas organizações em várias áreas, né? Isso é especial. Abdala, conta para mim como é que é esse gestor. Você sabe que a gente vai falar sobre... Conta para nós, né? Quem é esse gestor? A gente vai falar sobre inteligência emocional, sobre liderança, tentando focar em uma gestão mais humana, de como construir um ambiente de bem-estar através dessas competências comportamentais. E sabe que no ambiente corporativo a vida não é fácil, principalmente dentro da indústria, né? A gente tem momentos difíceis, mas apesar de tudo isso, a gente pode tentar construir algo melhor, no sentido das relações humanas, né? A gente sabe também que as organizações têm a sua cultura, os objetivos que precisam entregar e não tem jeito, a gente tem que fazer as nossas entregas. Mas eu quero saber como é que é esse gestor. Como é que você faz a sua gestão? Isso é interessante. Eu costumo dizer, até de uma forma repetida, que a empresa que eu trabalhei foi uma ótima escola, tanto para a parte técnica como para a parte de desenvolvimento das pessoas. Então, eu aprendi muito lá dentro. E o gestor, eu li até recentemente, eu acompanho bastante, quando você vira um gestor, um gerente, eventualmente um diretor, você precisa merecer esse poder, entre aspas, né? Não adianta você exercer sem ter o merecimento. Então, você precisa cuidar das pessoas, você precisa ouvir, você precisa dividir opiniões, você precisa aceitar opiniões contrárias à sua. E eu diria que, nos últimos dos casos, você deveria eventualmente impor uma posição. Existem muitas formas de você trabalhar e dirigir um time sem precisar impor normalmente. Mas em alguns momentos, né, para dar o direcional, acho que quando você fala impor, é dar o direcional, né? Aqui que a gente está, nesse caminho que a gente está indo, né? Eu acho que o direcional não é impor. Talvez eu tenha me expressado mal. Impor é quando você diz, não, eu quero que faça desse jeito. Tá? Aí eu diria que isso é impor. Mas quando você dá um direcional, ainda você está disposto a ouvir, está disposto a mudar, alterar esse direcional. E muitas vezes você altera porque as pessoas, embora elas estejam, vamos dizer, trabalhando com você, elas podem saber de determinado assunto mais ou melhor que você, ou terem saídas diferentes e mais produtivas, inovadoras, eu diria assim. Então, é muito importante você ter o respeito das pessoas, e esse respeito você tem que merecer todos os dias. Mas você falou uma coisa importante, porque a hora que você diz sobre esse merecer respeito, né, a gente constrói essa relação de confiança, né?
ouvindo pessoas, eu anotei aqui o que você falou, né? Ouvindo pessoas, respeitando todos os dias. Eu acho que quando a gente cria esse ambiente bom, de confiança, quando precisa impor alguma coisa, porque é necessário naquele momento do projeto que isso seja feito daquela maneira, eu acho que as pessoas até aceitam, né? Com mais tranquilidade, porque sabem que existe uma relação humana já estabelecida, né? Aceitam. Como eu disse, tem que ser um trabalho em conjunto. Muitas vezes você, como gestor ou gerente, você precisa dar a direção e, eventualmente, impor. Mas é um trabalho de time. Muita gente fala teamwork, mas muitas vezes não usa. Então, é um trabalho de time mesmo. Sozinho, você não vai a lugar nenhum. Não vai mesmo. Não é questão da gente dizer porque a gente está conversando aqui. Não vai mesmo. Não vai. A gente não vai. faz nada sozinho. Então, você precisa mesmo das pessoas, tratá-las por igual e aprender e ensinar ao mesmo tempo. Aprender e ensinar. E tratar por igual, né? Esse respeito, de novo, que você está falando. Isso é mandatório. Mandatório. Abdala, pensando na corporação agora, indo para o lado da corporação, que é aquele ambiente que borbulha, gente de uma diversidade imensa dentro da corporação, competição interna e externa, transformação de tecnologia, objetivos, né, que a gente tem que entregar, momentos de crise. O que pode impedir dentro de uma organização que a gente construa esse ambiente de bem-estar, de respeito, de gestão mais humana? O que pode ser? É a cultura da organização? São esses objetivos muito altos? O que é? Bom, de novo, tudo começa com o respeito entre as pessoas do mesmo time. Existem corporações que elas são muito exigentes, elas têm objetivos audaciosos, e isso implica em pressão o tempo todo, e é muito importante você saber gerenciar essa pressão. Então, muitas vezes você recebe pancada de cima, falando um pouco de gíria, você precisa filtrar e não deixar passar para quem trabalha com você. Você precisa diminuir, às vezes precisa dizer, olha, nós fizemos um projeto, trabalhamos em um projeto, mas nós precisamos alterar. Eu acho que isso aqui não ficou muito bom. Mas o que eu recebi, normalmente é muito pior do que isso. Aí você filtra e consegue trabalhar o time. Eventualmente, você precisa ser mais duro. Existem situações que você precisa ser muito duro, mas é exceção absoluta. Exceção. Não é a prática, né? Não é a prática. De jeito nenhum. Não é a prática. Então, você acha que esses objetivos audaciosos podem atrapalhar um pouco, dependendo de quem está lidando com isso, né? É verdade, eles podem atrapalhar, mas eles podem também ajudar bastante, porque se você convencer o time que a gente está caminhando na mesma direção e que isso vai ser um sucesso para todos, esses objetivos audaciosos se tornam assim Um desafio. Um desafio bom, uma coisa boa que todos buscam, entende? Acontece muito isso, muito acontece. Aconteceu comigo, eu tive muito boas experiências com relação a isso. Falar, gente, vamos atrás, vamos fazer acontecer. E trabalhamos junto e aconteceu. Então, legal. Eu acredito nisso, sim. E agora pensando em pessoas, nós, por exemplo, que estamos num ambiente, que viemos de um ambiente mais cartesiano, né? A gente sabe que dentro de uma organização tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é formação, mas o que pode dificultar ou uma pessoa não querer desenvolver essas competências, né? Não observar aspectos da inteligência emocional e não dar valor a tudo isso que a gente falou. É o paradigma que precisa ser quebrado nas cabecinhas cartesianas, falta de interesse mesmo. O que você acha? É um pouco difícil esse assunto, porque é difícil julgar. Eu interpreto que essas novas gerações, elas não têm mais o comprometimento com as empresas que existia há 30 anos atrás. E, de uma certa forma, eu acho isso correto, porque algumas vezes a troca não é justa.
Então, isso, vamos dizer, faz com que as pessoas dessas gerações de 25, 30 anos, pouco mais, até 40, eles têm uma outra ambição. Então, uma ambição diferente, não é de vestir a camisa, e sim uma ambição pessoal de crescimento. Então, às vezes, isso não funciona numa corporação um pouco mais fechada, um pouco mais blindada, vamos dizer assim, né? E você precisa tentar compreender essa pessoa, mostrar que existem procedimentos, critérios dentro da organização que precisam ser seguidos. E se a pessoa não está satisfeita, a gente precisa entender como negociar isso, mas não tem como fugir muito, não tinha como fugir muito. Hoje já é muito mais tranquilo. Eu falo do meu tempo de ação nessa companhia, que eu trabalhei por 40 anos. É verdade, a gente ficava mais tempo nas organizações. Hoje ainda algumas pessoas ficam, mas busca-se muito propósito, né? Busca muito sentido, ou essa troca um pouquinho mais justa que você fala, né? Essa troca um pouco mais justa. Aí posso entender que esse pessoal mais novo talvez tenha essa. Aí eu não sei se eu estou indo para um lado certo, mas que essa pessoa mais novo talvez tenha essa parte comportamental mais desenvolvida por conta de como eles enxergam o mundo, ou não. É difícil responder de novo. Eu acho que tem certas situações de comportamento que elas são imutáveis. Como eu falei, o respeito, né? Tratar as pessoas de forma decente, respeitosa, mas sem querer ser repetitivo. Você argumentar com fatos. Então, são certas coisas que não vão mudar nunca perante É pré-requisito. a sociedade. É pré-requisito, né? Mas quando você sai disso, e mesmo com respeito, chega um ponto que existe uma divergência tão grande que eu não vejo como continuar. Eu acho que aí tem que se achar um outro caminho para essas pessoas. Alternativo, né? Porque as empresas hoje elas mudaram muito, né? Eu já até conversei com você antes. Quando eu me formei, eu trabalhava de gravata, né? Era super chique, estiloso, era status você usar uma gravata, todos usavam. Devia se sentir até importante, né? Eu achava legal. Até hoje eu acho um homem usando um terno, eu acho uma coisa muito legal de ver. E eu acho lindo. Mas hoje, em muitas empresas, principalmente essas mais de ponta, as pessoas trabalham do jeito que querem, vão de bermuda, de camiseta, de chinelo. Tem algumas que podem levar até os pets, né? Então, o mundo mudou muito. Agora, se eu falar isso mudou para melhor, eu acho que sim, mas eu acho que um pouco ainda do que a gente aprendeu no passado deveria existir. Eu diria que teria que ser alguma coisa entre 80% de hoje e 20% do que existia no Eu passado. entendo o que você está falando. A mudança, ela não precisa descartar coisas boas que a gente aprendeu, né? A gente pode manter algumas coisas boas que a gente aprendeu e construir algo ainda melhor. Eu entendo o que você está colocando. Acho que é isso, né? É isso aí. E você falou aí dessa transformação que você até há tempos atrás, né, muitos anos atrás, usava gravata. Você sente o perfil de liderança alterar ao longo desses anos? Não sei se no passado líderes mais duros, mais fechados, e agora líderes mais próximos. Você sente alguma coisa? Com certeza. Quando eu comecei a trabalhar, os meus superiores eram pessoas... O meu superior imediato já era um pouco difícil de você conversar de igual para igual. Uma pessoa que era um engenheiro-chefe na época, um diretor, era absolutamente inatingível. Ele tinha uma sala fechada, tinha uma secretária e tinha uma antessala com outra secretária. Ou seja, esse meu projeto não ia sair há 30 anos atrás. Não, seria um super-homem. E eu falo isso não como crítica, né? Eu falo como uma situação do passado. Era a realidade. Era certo? Talvez para a época fosse certo, né? A gente tinha outros conceitos. Hoje
não seria nunca certo. Hoje, já na minha época, que eu passei a ser gerente, já como supervisor, eu já tinha uma atitude diferente. E eu fui uma pessoa nesse ponto diferente. Então, eu não me apeguei muito a sala fechada e esse tipo de status. Isso eu nunca gostei, porque eu senti que era difícil você chegar nessas pessoas. Então, eu imaginei, se um dia eu for algo parecido, eu vou ser diferente, porque eu sinto a dificuldade, né, de você conversar com essas pessoas. E eu volto a dizer, são pessoas espetaculares que eu trabalhei, meus chefes, super competentes, educados. Era uma questão só de momento histórico. Não, nada absolutamente contra ninguém. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles. Então, para deixar bem claro, viu? Era só um comentário sobre o passado. É um comentário sobre uma história, né? De um momento histórico de uma organização, não de uma pessoa, né? Assim, especial. Não, nada. Era exatamente organização. E outras organizações, outras corporações multinacionais, elas eram a mesma coisa. Era da época mesmo. Era da época. Mas que bom que essa transformação tenha acontecido, porque a gente fica mais próximo, né, das pessoas, assim, consegue construir esse ambiente, por mais difícil que seja, eu digo por causa do estresse e tudo mais, por mais difícil que seja, a gente consegue construir ambientes melhores, né? Com certeza. Você tendo as pessoas do seu lado, você consegue dividir os problemas, você pede opinião, você acha soluções com várias cabeças, né, pensando. E não você ter que decidir sozinho e quebrar a cabeça por 3, 4 horas seguidas. Não, você chama as pessoas e fala, olha, eu tenho um problema aqui, vamos tentar resolver junto. Claro que não funciona para tudo. Compartilhado, né? Até a decisão compartilhado. Existem muitas situações que resolver sozinho, mas uma boa parte delas você compartilha e resolve muito melhor. Divide responsabilidade também, né? Exatamente. Cria engajamento, porque a pessoa se sente responsável por aquilo, né? Participa mais, ela fala, pô, eu faço mesmo parte do time, então eu vou ajudar. Vou ajudar, é isso aí. Como é que a gente faz para gerir conflitos de interesse nesse ambiente que borbulha das organizações? Gerir conflito é um capítulo grande. É um capítulo à parte, porque você tem que negociar com os seus peers, as pessoas que estão no seu nível. Você tem que aceitar opiniões de quem está acima de você, embora você possa discordar, possa discutir, mas normalmente ela vem já relativamente pronta, né? Com os seus peers paralelos a você, você discute, argumenta, e é uma relação, às vezes, um pouco turbulenta, mas funciona. Agora, abaixo é que você precisa ter o maior cuidado. Você ter mais cuidado, porque você trabalha com essas pessoas no dia a dia, e você precisa tratá-las de uma forma muito justa, não é, vamos dizer, carinhosa, entre aspas, de uma forma justa, cobrar quando necessário. Respeitosa, né? Amorosa, como você falou, né? E eu costumo dizer, antigamente você não ia jogar futebol com um superior seu, ou não ia confraternizar, era muito raro. Hoje é muito comum. Então, esse é um ponto muito positivo. Você vai jogar um futebol com um cara que é engenheiro, trabalha para você, ele vem te dar uma porrada no jogo, lá te quebra as pernas, lá e fala, beleza, vamos continuar, tudo bem, depois vai tomar cerveja junto. No dia seguinte o chefe está todo quebrado. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito legal, entendeu? Não existe diferença. Então, essa é uma das grandes vantagens dos dias atuais, tá? Então, saber se ele vai conseguir dormir depois de ter quebrado já. Mas é assim, às vezes até um pouco de raiva, né? Porque você fala, aquele meu chefe, que ele fez? Gostei daquele lá agora no futebol, que é 1 para 1, eu vou dar ele agora. Brincadeira, não acontece. É brincadeira, claro. Quer dizer que existe todos estão nivelados, né? Todos estão nivelados. Todos estão nivelados. Mas é gostoso, né? De você saber que você pode trabalhar com pessoas e às vezes até ter conflitos dentro da organização por conta do projeto, é normal, cada um às vezes
tem uma opinião, que as pessoas têm opiniões diferentes, né? Enxergam de forma diferente, mas depois poder sair e jogar um futebol, né? Abdala, conta para mim, como é que a gente faz para fazer esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? Como é que a gente faz os times se engajarem? Bom, de novo, eles têm que confiar em você. Tem que confiar, tem que acreditar, tem que respeitar. São palavras simples, né? Mas Mas são importantes atitudes de muito importantes. Eles têm que saber que você vai compartilhar vitórias e vai compartilhar também derrotas eventuais, né? Ou projetos que não caminharam bem, e deixar as regras claras. Você deixando as coisas claras, Uhum. eu acho que os problemas ficam bastante reduzidos. Mas você vai sempre ter problemas. Mas você deixando, como eu falei, regras claras, procedimentos, critérios, e você não mudar, você pode até mudar, mas não toda hora, entendeu? Você pode eventualmente mudar por questões uma necessidade de um qualquer, projeto, né? exatamente uma necessidade, mas você tem que ser transparente, você tem que saber que o que as pessoas esperam de você não pode ser uma surpresa. Ela fala, pô, nunca esperava. Então, você, no seu dia a dia, Ou você ele combinou demonstra isso o que comigo você é. mais de uma hora para outra, né? Exatamente. Você não pode mudar, não deve, né? E se você mudar, tem que ter uma explicação racional, plausível, porque às vezes você é obrigado por questões Algum problema da qualquer. própria empresa, né? Mas ser previsível é muito importante. Então, é isso que eu diria. Isso, ser previsível, as regras precisam ser claras, Claro, né? Então, ser as previsível. pessoas precisam saber com quem elas estão lidando, né? Exatamente. Não é sempre que você consegue isso, mas você conseguindo a maior parte do tempo, você já vai ter sucesso. Verdade. O que um líder não deve fazer, Abdá? Se fizer, toda essa relação de confiança que a gente conversou aqui se O que um líder perde. não deve fazer, eu acho que uma das primeiras coisas seria ele não deve, a princípio, impor nada. Ele não deve demonstrar que ele é a melhor pessoa do grupo. Ele tem que ser Sabe? humilde, ele tem que ser Que ele humilde. tem que ser humilde, ele não pode estar acima dos outros. Ele não pode mostrar que ele está acima dos outros. Ele pode demonstrar com ações, mas não chegar, eu sou o chefe, isso aqui tem que ser assim. Esse tipo de liderança acabou. Então, isso é muito importante. Você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, entendê-las. Quando você fala isso, empatia, né, Abdala? Eu Empatia, preciso exatamente. O que tratar está o outro como eu quero ser tratado, né? que está se passando na cabeça dele? Por que ele está com esse eventual problema? Deixa eu descobrir. Então, você se colocar no lugar da outra pessoa, isso é muito importante, porque você consegue resolver conflitos, resolver situações que às vezes parecem insolúveis. Então, pô, mas era tão simples assim, a gente não conseguiu conversar. É Eu acho que verdade. Era tão simples, a gente só precisava sentar e conversar. Quantas muitas vezes, vezes é não é? assim. Muitas vezes é Quantas assim. vezes acontece isso? É verdade. É verdade. Puxando o gancho dessa palavra impor, porque você começou lá em cima, quando a gente conversou, você falou sobre impor, e agora você fala não deve impor, é porque o impor não pode ser todos os dias, né? Não pode ser uma prática, a imposição da autoridade, Exatamente. só para ajudar aqui, no sentido de quem estiver ouvindo, falar, opa, não, no sentido de a prática de se colocar como autoridade, de ser duro, de impor coisas todos os dias, isso não. Exatamente, como Eventualmente. uma situação não comum, como uma situação Isso, comum. isso. Impor autoridade, você vai ter que impor sempre, mas não diariamente. Sempre pode ser uma vez E por com mês. respeito, né? E com respeito. Exatamente, com respeito. Pode ser num determinado projeto, você pode chegar até eventualmente alterar a voz, aí você vai perder um pouco a razão, mas pode ocorrer. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, pede desculpa depois, pede Mas desculpa. isso é exceção, porque você vai ter que conviver com essa pessoa, você vai ter que se desculpar, se explicar, porque não existe Vai ter que desculpar. essa Vai ter que pedir. possibilidade. Vai ter que. Então, Se quiser é isso. continuar com o elo emocional e a amizade, né? Assim, amizade Exatamente. do E respeito, da contando com essa pessoa parceria, né? profissionalmente, É isso tem que aí. ser assim. E pensando nesse momento de transformação, na verdade, sim, a humanidade se transforma sempre, né?
Mas a gente vive um momento forte de transformação, porque agora parece que é tudo muito mais rápido, né? A tecnologia vem, as coisas acontecem de uma forma muito mais dinâmica, e fala-se muito em futuro de trabalho, né? Sobre como a gente vai estar daqui 3, 4, 5 anos, e pessoas, inclusive, com receio de perderem seus postos de trabalho por conta dessa modificação toda, né? Essa transformação. Na sua opinião, o que o mundo pede para esse líder, né? Para essa líder, para essa pessoa que vai estar numa posição de liderança? Qual é o perfil dessa pessoa? Eu acho que, dependendo da posição, ou com praticamente todas as posições, ela tem que ter o perfil técnico, ela tem que entender disso, né? Saber. E ela vai ter que entender, de novo, que o respeito ainda impera, e vai ter que, acho muito importante isso, saber lidar muito bem com diversidade. Diversidade. Diversidade hoje eu acho que ultrapassou o meio ambiente de importância nesse momento, tá? Não que o meio ambiente seja menos importante. Eu É tudo importante, mas eu acho que grita mais a diversidade. Hoje, né? é mais a diversidade. Então, e o meio ambiente, eu acho que existe assim um caminho mais fácil, e a grande maioria das pessoas entende e participam de, vamos dizer, de cuidar do meio ambiente e poluir menos. Todos concordam nisso. Agora, com diversidade, a gente está num caminho intermediário ainda. Ainda precisa trabalhar muito, né? Trabalhar mais, precisa ter mais respeito de ambos os lados, entre aspas, tá? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu acho que a esperança talvez esteja nas novas gerações, porque parece que eles vêm com um entendimento de diversidade um pouco diferente. É verdade. E talvez eles ajudem nesse aspecto. Eles têm uma cabeça mais aberta, as redes sociais facilitam muito a vida, você aprende muito com isso, você sabe a cada segundo das coisas que estão acontecendo. Nem sempre são verdadeiras, né? Mas a gente está aprendendo a cada segundo. Então, essa geração nova, ela vai ter muito sucesso. Vai ter que correr muito atrás, a competição é absolutamente imensa, né? Muito grande, rigorosa. E os postos de trabalho, a tendência é que diminuam, né? Eu acho também, assim, como uma opinião pessoal, eu acho que hoje a gente está falando muito de home office. Eu acho que o home office hoje é quase que obrigatório para muitas áreas, mas eu acho que o home office vai dar uma recuada e as pessoas vão precisar voltar a olhar cara a cara, interagir. Eu acho que o home office vai funcionar tipo 2 vezes por semana. É uma opinião puramente pessoal, tá? Mas uma coisa mais híbrida, talvez, né? Eu acho que a gente tem que ter a interação pessoal, discutir, dar um Poder chute no almoçar junto, dar um chute no pé. Dar um chute no cara. Uma reunião com 10 pessoas, você olha para o cara e fala: isso não pode acabar, na minha opinião. Porque é relação humana, né? Assim, de você tomar um café junto, abraçar alguém no trabalho, né? É melhor, é bom. É bom. É isso aí. Nós não fomos criados, o ser humano não foi criado para viver sozinho, né? E viver muito fechado. Ele tem que interagir. Não acho que, como a gente está conversando agora, seja... é prático, é tecnológico, é simples, mas para o ser humano eu acho que não pode ser só isso. Facilita no sentido de que talvez a gente não estivesse conversando se não fosse através dessa forma, desse canal, mas por outro lado, é muito mais gostoso se a gente estivesse tomando um café, né? Com mais pessoas, é diferente. Mas eu respeito muito a opinião. E eu acho que pode ser um facilitador. O home office, eu acho que ele é um facilitador. Pode ajudar no sentido de equipes distribuídas, né? De você ter pessoas de diferentes países no mesmo projeto e, eventualmente, algum grupo mais próximo, né? Funciona, só não acredito que seja
100% O do caminho tempo. único, né? Assim, a única Exatamente, é solução. isso aí. Eu acho também. Mas eu gostei, você descrevia aqui, né? Alguém que tenha o conhecimento técnico, porque é importante, mas que seja respeitoso, né? Que observe pessoas, né? Não muda muito, sabe? Tem certas regras que elas vão passando através dos tempos, né? Uhum. E como Respeito é uma delas, né? Respeito é uma delas. autoridade, você vai ter que ter autoridade, mas você vai ter que ganhar essa autoridade, não impor. Pelo Então, é isso. respeito, pelo Entendeu? respeito. São coisas que não vão mudar. Pela admiração, né? Porque a gente tem líderes que a gente olha assim e a gente respeita a autoridade dele, a gente É permite que eles verdade, entrem na nossa vida e nos dirijam pela admiração, pelo respeito, né? E isso é exatamente. uma conquista, que é o que você falou, é uma conquista. Agora, precisa conhecer do assunto também, né? Senão Senão, vai tomar a decisão errada, né? é verdade. Será que a gente consegue? A gente falou por várias palavras aqui, mas será que a gente consegue definir em uma palavra essa boa liderança? A gente consegue, ficaria muito repetitivo, né? Mas Vou pensar em outra, então. não, eu vou falar. Começa com respeito mesmo. Uhum. É uma frase, uma palavra muito usada, mas muitas vezes não aplicada, né? Então, eu acho que Eu acho que esse é o ponto. Você falou tudo, Abdala. Tudo que a gente fala aqui, que eu tenho conversado com outros executivos, é tudo muito usado, mas será que a gente pratica tudo que a que gente... quando você fala da palavra respeito, ela tem vários significados, Várias muitos formas da significados, gente... várias formas de você entender. Exatamente. Então, você pode interpretar o respeito e usá-lo de várias maneiras. Então, respeito. Verdade. Eu vou insistir nisso. Não, mas eu acho que é uma boa insistência. É muito comum, mas eu vou insistir nisso. Não, eu acho que vale a pena insistir nisso, porque a falta de respeito pode destruir, inclusive, uma outra pessoa, emocionalmente falando. Pode. Né? Então, o respeito é realmente algo importante. E pode te trazer problemas. Você pode ter problemas pessoais, problemas no trabalho, problemas na sua carreira. Falta de respeito gera muitos problemas. E abalar o outro também, né? Se a gente pensar, né? Abalar uma outra pessoa, às vezes a gente abala tanto que destrói a autoestima de uma pessoa, né? A falta de respeito. É verdade. Então... E você fala as coisas, a pessoa pode até te perdoar. Mas fica marcadinha, né? Ela nunca vai esquecer. É difícil ela esquecer. Então, ela pode perdoar, relevar, continuar convivendo, mas está lá gravado. Fica gravado. É muito. É Falou. É melhor evitar. É melhor evitar. É isso aí. É melhor evitar. Verdade. E aí a gente falou já em. A gente falou em várias coisas que estão dessa coisa da transformação, né? Esse ambiente de transformação. A gente falou em home office, a gente falou do pessoal mais novo, a gente já falou sobre eles aqui. Aí, caminhando para o final, a pergunta é: qual a mensagem que você dá para esse pessoal mais novo? Que vem aí com essa energia toda que você disse, né? Com talvez com essa abertura para a diversidade que a gente falou, com essa abertura para talvez observar mais esse lado humano dentro das corporações, mas qual a orientação, a sugestão que você dá para eles? Olha, eu diria o seguinte: seja sempre ético, quando possível transparente, e vá à luta, porque o sucesso não será fácil, mas é alcançável. É alcançável. Esforcem-se. Tem que ter esforço, né? Agora, talvez mais ainda, porque essas mudanças todas elas solicitam de nós atualizações diárias, né? Atualizações diárias que causam ansiedade e tudo mais. Aí a inteligência emocional precisa ajudar, né? A dar uma equilibrada. Sempre. Sempre tem que ter isso aí. Inteligência emocional Você sabe que eu usava quando eu era jovem, só que essa frase, inteligência emocional, ela
Começou... Ou não Não existia, ela existia. apareceu depois, mas Uhum. foi o nome dado para a forma de você tratar as pessoas, colocar no lugar das Isso, pessoas, entender, exatamente. né? Então, Não é algo novo, né? É não, algo não que é novo. sempre existiu, mas que talvez a psicologia, né, esteja Mas a importância é muito avançada já há maior hoje, 20, né? 30 anos, né? Mas, assim, É, é algo de... Sempre existiu. Eu quero dizer, a empatia sempre existiu, a compaixão sempre existiu, né? A importância da empatia, a importância da compaixão, a importância do exatamente. respeito sempre existiu, sempre foram coisas É. que existiram na Só nossa que vida. agora a gente está dando muito mais importância e com justíssima razão, né, para Uhum. a inteligência Agora emocional. a gente grita, é como se fosse algo mandatório, não tem mais espaço para não ser. Não, é mandatório, sim. Não, não tem sucesso. É isso mesmo. Abdala, muito obrigada. Você sabe, nas nossas conversas prévias, o quanto é bom ter você aqui comigo, o quanto é carinhoso mesmo, assim, eu sinto bastante Obrigado. carinho. Obrigada, viu? Me deu Legal, muito sucesso. legal. Valeu, obrigado. Um Obrigada. abraço a todos aí. Tchau, Tchau. tchau.